Olá, você está no Arena EE. Olha só, eu sou Alessandra Gonzaga Eu sou Marcelo do Carmo. e hoje a gente está de estúdio novo, né, Má? Sim, né, estamos mais confortáveis hoje, né. A gente gostou dessas poltronas aqui na Fórmula Digital, resolvemos inovar um pouquinho no Arena EE, até porque esse mês de junho a gente está falando de relacionamentos. Então, se você está nos assistindo ainda em junho, a gente está falando de relacionamentos e hoje o tema vai ser relacionamentos no trabalho. Isso aí. Dando boas-vindas para quem nos assiste pela Rede Sul, canal 11 da NET, ou 55 HF, e para quem nos acompanha pelas redes sociais da Conexão IE, no Conexão IE, YouTube, LinkedIn, Spotify, Instagram, Spotify, Instagram, se você né. procurar Conexão IE, vai enxergar lá o coraçãozinho com o cérebro, e sempre tem conteúdo novo, material sobre a inteligência emocional, como é que a gente melhora os nossos relacionamentos. Muito bem, Ali, vamos lá. Qual é a pauta, então, das relações no trabalho? Então vamos lá, a gente trouxe aqui algumas colinhas hoje para falar, e eu achei muito interessante que o tema dos relacionamentos, ele primeiro aparece na inteligência emocional a partir do Daniel Goleman, né. Então o Goleman fala lá naquela dimensão de inteligência emocional da parte interpessoal, a gente pode falar tanto da nossa consciência social, que tem a ver como é que a gente capta o outro, como é que a gente entende as emoções do outro numa interação, e a gestão de relacionamentos, que vem a ser como é que a gente trabalha isso dentro de uma interação mais contínua, não mais uma foto que eu bato de alguém, mas sim uma continuidade dessa troca, né. Sim, aí ele vai colocar diferentes competências em função da natureza daquele relacionamento que você está tendo naquele momento. Uhum, Desde conseguir formar um espírito de equipe, influenciar positivamente uma pessoa, uma equipe, uhum. gerenciar um conflito, treinar alguém, né? A gente sabe que capacitar ou treinar alguém, para nós que somos facilitadores, né, é uma das coisas mais desafiadoras que tem, É. né. A Alessandra sempre, conversa comigo, né, quando a gente está se preparando para algum treinamento, que o desafio é você chegar numa turma, a turma sempre ela é diversa, né, então tem pessoas ali com diferentes graus de experiência, vivência, interesse, então é difícil você conseguir, ter uma linha, né, de discurso que vai 100% do tempo captar a atenção de 100% das pessoas, né. Nós somos, por natureza, seres dispersos, né, ainda mais nos dias de hoje, a gente já fez vários episódios sobre isso. E também quando você está aprendendo alguma coisa, né, você está aprendendo, você está refletindo, você está se julgando o quanto você não sabe disso e precisa saber, aí isso te dá aflição, isso te dá um bem-estar, é uma sopinha de emoções, né. Então você fazer o treinamento, a capacitação de uma pessoa, nossa, haja gestão de relacionamento, É né. verdade. E mesmo que seja um treinamento on the job, uma coisa informal, né, Um eh, coaching, né, um de líder coaching, para liderado. o desenvolvimento de alguém que tu vai Aham. precisar disso. Então, assim, eu pensei que a gente pode explorar esse assunto, entendendo no modelo do Daniel Goleman como é que isso se coloca. Quero que a gente possa falar também sobre essas diferentes interfaces, inclusive dos treinamentos que a gente faz, já que tu está falando em treinamentos Sim, aí. Então, por exemplo, trabalho em equipe, gestão de conflitos e liderança empática são coisas que estão dentro das competências do Goleman e que viram treinamentos, coisas sim. que a gente acaba trazendo, né, quando a gente faz os nossos workshops. Acho que vale a pena também falar sobre o que está pegando no nosso tempo de relacionamentos no trabalho. Como é que isso está acontecendo hoje em dia? Que tipo de desafio os gestores estão É, enfrentando? a grande novidade ainda é a gestão das equipes no modo híbrido, né? No modelo híbrido, as pessoas ainda estão patinando dependendo da organização. É, Tanto as organizações que não voltaram, quanto as que estão voltando, e o pessoal está perguntando, mas por quê? Estava tão bom. exatamente. Então vamos falar um pouquinho do trabalho híbrido. E eu acho que no que sobrar de tempo, vale a pena falar um pouquinho do que a gente comenta aqui no livro da Conexão IE, ó, vou trazer o nosso aqui, a Isso. gente sempre traz o dos outros, vamos trazer o nosso, né? Conexões inteligentes, como gerenciar as emoções no trabalho e na vida pessoal. Aham. Se você tem interesse em adquirir ele fisicamente, entre em contato com a gente. A gente tem a Livraria Santos, que está distribuindo ele aqui em Porto Alegre, né? Mas a gente tem também na Amazon ele na versão e-book e No para Kindle, Kindle. né? Uhum. Então esse está gratuitamente no Kindle. Se você tem interesse, tem Kindle, pode baixar lá, Isso aí. que o livro está à disposição. No Kindle Unlimited, né? Isso, então o último bloco a gente fala um pouquinho dele. Beleza. Vamos começar então pelo modelo do Goleman. Joia. No modelo do Daniel Goleman, eles priorizam, eles começaram essa dimensão de gestão de relacionamentos
a partir dos tipos de líder. Lembra disso? Mas lá do livro do Poder da Inteligência Emocional, Aham. que vem a ser aquele The Primal Leadership em Sim. inglês, né? Do Que o- Goleman do Boyatzis, E né? da Annie McKee. Isso. Então, nesse livro, eles trazem os tipos diferentes de líder. E que, na verdade, o líder não é sempre todas essas competências que eles mapeiam ali. Mas a partir do estilo da liderança, uma dessas competências se sobressai mais. Então, por exemplo, um dos líderes que eles trazem é o líder coach, que é Uhum. um cara que, embora esse nome tenha ficado aqui maldito no Brasil, né? Nossa, como esse nome tá difícil de se usar, Nossa, né? e aí caiu na boca dos caras de stand-up, então. Nossa, daí salve-se ficou quem puder. difícil, salve-se quem puder, mas a gente poderia traduzir como um líder mentor, né? Então, esse líder que desenvolve outras pessoas, e a habilidade de desenvolver pessoas é uma das características da liderança. Então, essa é a primeira, né? A outra forma de liderar que eles chamam a atenção é o líder, de alguma maneira, afiliativo, que trabalha mais a equipe, que permite que as pessoas colaborem mais. Eles também chamam esse líder de líder democrático. O afiliativo é aquele que ele acaba se aproximando mais da história de vida das pessoas para estabelecer essa ponte. Ah, perfeito. Então é aquele camarada que, Pali, como é que tá a tua mãe? Você falou que a tua mãe estava doente outro dia, tá tudo bem com ela? Né? E o teu gatinho já sarou do olho? E tu, como é que tá com aquele projeto? Então, nossa, para ser um líder afiliativo, eu acho que eu não conseguiria ser um líder afiliativo, porque precisa de cara ter uma excelente memória, né? Porque você precisa lembrar da pessoa e do contexto em que a pessoa vive, dos objetivos da pessoa. Então, é um contato interpessoal muito intenso. Tem gente que tem essa habilidade inata, né? Tem gente E que não lembra nem impressionante. do nome dos funcionários, né? Eu sou uma aqui, pelo amor de Deus. Eu vou contar essa, né? Quando eu era novo, né, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha o crachá, mas o nosso crachá, como a gente estava chegando, não tinha nome, né? E tinha um camarada que era líder que ele era um desses que não sabia nem o nome das pessoas, né? Só que ele queria dar uma ideia de ser afiliativo, Deve né? ter feito um curso de Ele inteligência ele emocional. estava lendo ali a letrinha miúda e aí, como é que tá? E aí estava escrito estagiário no meu no meu crachá e ele começou a ler estagiário. Eu falei, estagiário. Imagina que eu vou ter que saber teu nome. Ah, Ai, meu Deus. pois é. Não, então, aí é que tá. A pessoa pode até não lembrar do nome, mas Aham. conseguir lembrar de algum contexto pessoal Não, e se é muito interessar legal. pelo contexto pessoal. E aí, Isso. aí você, nossa, esse cara se interessa por mim. Então, se ele interessa por mim no contexto pessoal, é seguro falar com ele, é seguro pedir ajuda, eu vou aceitar melhor o feedback. Então, é uma estratégia, né, de Com influência. certeza. Tá, então a gente já percorreu dois que O são coach, o características. afiliativo. Que são características do líder que tem capacidade de gestão de relacionamentos no trabalho. Que Ah. mais? E tem o camarada que é o pacekeeper, né? Aquele camarada que é o batedor de bumbo, que chega lá e influencia todo mundo e levanta, sacode a poeira. Que tem uma presença positiva, né? Influência positiva. Que cara, consegue colocar nos chegar outros e, um vamos alto acordar, astral. né? Acorda, galera, Parece vambora! aquela apresentadora da TV na hora da manhã, né? De programas de culinária, como é que chama? Ana Maria Braga. Ana né? Maria. Acorda! Aquela coisa toda. acorda, menina! Sai, né? Tem gente que tem isso, né? Tem gente que Claro, tem esse, não, e esse é tipo de impressionante espírito. como uma pessoa que tem essa capacidade. Eu tenho um cliente de mentoria executiva que ele tem uma positividade. O cara, não posso revelar muito, senão eu conto qual é o cliente, né? Não. Mas ele é um professor de educação física. E ele tem uma positividade. A gente faz a sessão às 8 da manhã. Eu já sei que o dia que eu tenho a sessão dele, eu saio da sessão pronta para fazer mais 3 treinamentos. Já faz até uns pó de chinelo ali na Nossa Senhora! Então é muito interessante como tem pessoas que têm uma capacidade de transmitir uma energia positiva pela voz, pela fala mesmo, como eles trazem esse alto astral imediatamente, né? Sim. Então, aí o que é o pacote completo, né, dessa abordagem? Nós temos diferentes competências dentro desse construto inteligência emocional. É interessante você conhecer quais são as suas fortalezas e, em função de quais são as suas fortalezas, é como se você tivesse ali à disposição uma caixinha de ferramenta
que você pudesse selecionar as caixinhas de ferramentas, as ferramentas que você tem disponíveis, para aplicá-las no exercício de um estilo de liderança. Você não precisa ter um estilo só de liderança, você pode se vestir de diferentes tipos de líder. Só que se você tentar ser um líder sem ter a competência que suporta aquele líder, por exemplo, se eu tentar ser um líder afiliativo sem ter, né, toda a empatia, né, que um líder afiliativo requer, eu vou soar falso, eu vou soar não autêntico. Então, quanto mais competências eu tiver dentro desse construto de inteligência emocional, maior a minha versatilidade em adotar diferentes estilos de liderança. Muito E você legal. conhecer esse pacote todo, né, tanto que você pode ser em função do que você já tem, e se você precisa muito, né, desenvolver um determinado estilo, tá? Como é que você desenvolve, né, aquele determinado estilo? Tá, só porque tenho um Ah, pouquinho de toque, fiquei com opa. dois na minha cabeça aqui que a gente ainda tem que comentar. Primeiro é o líder visionário, né? Uhum, Então, que é o cara que enxerga à frente e que muitas vezes ele é mais quietão. Ele não é uhum. tão assim da galera, de chegar no meio das rodas. Ele é mais quieto. É aquela pessoa que às vezes é a última a falar numa reunião, mas que vai trazer uma visão diferente, uma coisa que seja um conciliador do que se foi A tal da visão dito. compartilhada, né, que o Boyatzis faz. Isso O aí. cara que quando ele expõe a ideia dele, ele consegue te ah, ah, trazer para dentro do barco, né? Você Exatamente. acaba sendo impactado positivamente pela visão que esse camarada está colocando. Você vê sentido naquilo, então ele te ajuda a produzir sentido, ele te ajuda a compartilhar o que você também vai ganhar se você se engajar no projeto, no objetivo, seja qual for, né, o escopo que esse líder, né, tiver desenvolvendo no trabalho, e ele consegue te conquistar por aí, né? Ele consegue produzir sentido. Isso aí. E o que eu pensei que está faltando ainda nesse combo de competências que são trazidas dentro do modelo do Goleman é a competência de gestão de conflitos. Aham, Então, assim, o líder bom, ele não foge do conflito. Uma sim, coisa eu digo, não pode haver confronto, mas conflito sim, que é consegue parte do conduzir jogo, né? conflitos construtivos, né? Então eu tô pegando aqui, porque no nosso livro, ó, daqui da Conexão e eu, Conexões Inteligentes, em breve vai ter mais uma edição dele lá pela Opa, Amazon. Ah, a gente está trabalhando na spoiler. terceira edição, né? Spoiler. Mas aqui na página 106, a gente traz exatamente esses estilos de liderança, sendo os 4 principais aqui que a gente trabalhou, falando em diferentes momentos deles, é o visionário, como a gente já disse, o coach ou o mentor, o afiliativo e o democrático. O que é democrático, ele facilita, ele conduz o diálogo. Uhum. E não é que ele não permite que o conflito aconteça, ele estimula o conflito de ideias, né? O debate de ideias, ele facilita a produção de sentido. Aliás, né, tu que trabalha aí com desenvolvimento de equipes, né, a fase de conflito ela é necessária, né, na construção do É time, uma né, das Ali? fases da construção de um time. Você vai passar, depois que você formou teu time, que você já tem mais ou menos os papéis estabelecidos, o que cada pessoa vai fazer, em torno da tarefa, qual é a função de cada um, é esperado que as pessoas tentem encontrar um ponto de acomodação, um ponto em que elas se sintam melhor naquela tarefa em relação aos colegas. E aí vem o conflito. É, O meu interesse pode ir na direção contrária ao teu. E a gente vai ter que encontrar um consenso, um comum acordo, um jeito de trabalhar que fique bom para ambas as partes, né? e eu te diria até mais, aí tu me corrige aqui se eu estiver abusando. Sem passar por um conflito, eu acho até difícil a gente conseguir estabelecer uma relação de confiança. Porque o Verdade? que acontece? Partir do princípio que a gente vai combinar em tudo e a gente vai ter sempre a mesma opinião, não vamos, né? Eu vou ter algumas nuances, eu vou ver verde claro, você vai ver verde escuro, você vai ver azul, eu vou ver amarelo, sei lá. Então, como somos indivíduos com experiências únicas, a gente vai ter a nossa visão sobre um ponto de vista, ainda mais se for um ponto de vista complexo. Se a gente não conseguir se engajar num conflito para que eu consiga mostrar não apenas os meus oquês, mas os meus porquês, Aham. as minhas crenças, os meus valores, e você a mesma coisa, e a gente conseguir chegar num consenso, né, passando, né, por esse entendimento dos porquês, não interessa, nós dois vencemos, não, você venceu, não.
essa jornada de conhecimento dos motivos das pessoas, das motivações das pessoas, o que ela está disposta a ceder, o que ela não está disposta a ceder, como que ela me influencia, como que eu me deixo ser influenciado. A gente precisa passar por isso, né, para conseguir estabelecer uma relação de confiança entre nós, É. né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então a gente não pode ter medo do conflito, a gente não pode deixar o conflito escalar, Isso. né, e virar uma espiral de De debates, né, confronto, de de confronto. confronto em que, tá, ok, faça o que quiser. Aí não tem engajamento, né? Não Não, tem e comprometimento. conflitar aqui tem a ver com eu conseguir perceber um ponto de vista que muitas vezes é complementar ao meu. Uhum. Não precisa ser totalmente antagônico, mas eu não tinha passado por aquele ponto de vista. E aqui a gente já está chegando num segundo bloco do programa, ó. Então, olha ali, já passamos a primeira Nossa, rodada. 20 minutos quase. É muito ligeiro, né? É muito ligeiro. A gente começa a Nessa falar. poltrona confortável, então, aqui pode Aqui a ficar gente vai as até 2 da tarde, amanhã, né? Então, mas assim, ó, a gente chegou num segundo ponto aqui, que são essas habilidades que todos nós temos que ter para a gente conseguir se relacionar bem. Então, a gente falou de que o líder tem gestão de relacionamentos. No modelo do Daniel Goleman de inteligência emocional, o foco é num trabalho de liderança, né? Tanto que ele é aplicado em milhares de líderes do mundo inteiro, o modelo ESC, que a gente representa aqui no Brasil na Conexão IE, vale dizer, né? Para aplicar o modelo do Daniel Goleman. Mas, independente de ser o modelo aplicado nas empresas, todos nós precisamos nos relacionar no trabalho, né? Mesmo que tu trabalhe em casa sozinho, tu vai ter uma interação com os teus fornecedores, com os teus clientes, tu vai precisar de vez em quando abrir tua câmera para conversar com alguém. Mesmo pessoas que trabalham apenas no home office precisam saber se relacionar, não é isso, Má? Isso. E aí, né, aproveitando que eu tive uma reunião bastante interessante na condução de uma pauta de um dos treinamentos nessa semana, e a gente estava falando por que da inteligência emocional nesses relacionamentos. Eu peguei justamente o exemplo do conflito. Então, olha só, o que é, eu acho assim, bastante importante quando a gente está nessa interação. Eu vou pegar o conflito, né, mas poderia ser qualquer outro tipo de interação. Poderia ser uma interação no coaching, poderia ser uma interação, né, na resolução de um objetivo de equipe, qualquer que seja. Como existem diferenças de entendimentos e as decisões são complexas, os temas são complexos, os prazos são apertados, ou seja, estamos trabalhando sob pressão, Todo mundo. há uma chance, né, em qualquer que seja essa interação, de algum gatilho ser disparado. Né? Eu posso pisar no teu calcanhar, eu posso falar uma coisa que te desça torta, né? Eu posso provocar alguém. Então, as emoções nas organizações estão à flor da pele. E o principal erro que a gente vê é as pessoas ignorarem esses sinais emocionais. Eu sempre falo aqui, né, da definição lá da Universidade de Yale, né, que o Caruso, né, trouxe para nós aqui, que as emoções contêm informações. Isso. Então você pode decidir prestar atenção nessas informações e agir com base nelas ou ignorá-las. E eu tanto posso perceber esse conteúdo emocional em ti, eu estou falando, estou indo para uma linha, né, de ação, de interação contigo que não está te agradando, ou então eu posso estar desconfortável com a linha de interação, né, que você está me propondo. Ou seja, somos criaturas, né, que somos driveadas pelas emoções. Então, assim, o básico, a primeira coisa para a gente ter relacionamentos saudáveis nas organizações, qualquer que seja esse objetivo desse relacionamento, é a gente aprender a prestar atenção nas emoções que acabam aparecendo nessa interação. Se eu não tenho essa atenção, eu posso me surpreender. Nossa, mas o que aconteceu? Estava tudo tão bem? Não, não estava tudo tão bem. Né? É que muito provavelmente você já estava numa linha de interação que estava incomodando, né, a minha contraparte, e eu simplesmente não estava atento para isso, não estava prestando atenção para Tu tá trazendo aquilo. uma coisa muito importante. Hoje de manhã a gente estava fazendo um treinamento online, por sinal, Uhum. e eu estava comentando dos 3 elementos da percepção emocional. Uhum. Porque a percepção emocional, ela começa com a atenção. Se eu não tenho o meu campo atencional, digamos assim, as minhas possibilidades cognitivas ligadas
a te ouvir, a te ver, se eu não estou prestando atenção, eu não vou perceber. Então, o primeiro elemento da percepção emocional é a atenção. Em seguida, eu vou conseguir perceber aquela informação emocional. É como se eu batesse a foto. Por exemplo, tu vai fazer um bocejo no meio de uma reunião. Se eu não estou atenta, passou teu bocejo, eu não vi. Se eu estou atento, olhando para ti, eu vou ver teu bocejo, vou perceber, opa, bocejou. O nome disso é bocejo. Claro que isso é tudo centésimos de segundo que acontece. E a próxima etapa, eu vou identificar a emoção associada a isso. Bah, tá entediante essa conversa. Pois é, porque graças a Deus as emoções são públicas, né? Isso. Eu não sei o que tá passando na tua cabeça. Eu tô jogando aqui um blá 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 para ti, né? No meu objetivo aqui de projeto, no meu interesse, né? Porque a gente está no trabalho, ok, tem um interesse coletivo, mas cada um tem a sua própria pauta, né? Cada um tem a sua própria agenda. E eu tô te jogando aqui uma narrativa e, nossa, como eu gostaria de... Igual aquele filme, né, do Mel Gibson, né, do que as mulheres gostam, né? Que é um filme que o ator, ele... É o que elas gostam ou o que elas pensam? O que as mulheres gostam, se não me engano. Aham. Que o camarada, não vou dar muitos spoilers, né? Mas o camarada toma um Antigo esse choque filme. lá, né? E ele começa a ouvir o pensamento das mulheres, né? Nossa, A gente não consegue fazer isso, mas as emoções, elas são públicas, né? são. Então, pelas tuas respostas emocionais, eu já posso ter essa bússola. Opa, tô agradando ou não tô agradando, eu posso ignorar isso, eu posso mudar a linha de argumentação, ou eu posso, se eu tiver habilidade, colocar, né, sobre a mesa, tá, mas fala, Alessandra, por que que não tá te agradando? Por que que tu teve essa reação, Não, né? e tu pode até fazer o seguinte, porque a gente não pode partir do princípio que tudo que acontece com o outro é a partir da nossa influência. Então, pegando esse exemplo bobo É. do bocejo que eu O dei, cara não dormiu de noite. dormiu, tá com um bebê novo em casa É, e não não. tem nada a ver com o que tu tá falando ou não, né? Ele Sim. precisando tirar um bom Mas soninho em olha casa. só, você percebeu que o camarada bocejou, você perguntou pra ele, falou, não, tá tudo bem. Ah, ufa, então é seguro continuar. É seguro Então, a continuar. primeira etapa é essa, né, da linguagem das emoções, né, que é a tua bússola, vai, olha, ok, a conversa tá indo bem, a conversa não tá indo bem. Acho que essa é a primeira barreira. Agora, informações emocionais mapeadas, eu preciso dizer o que eu vim aqui dizer. Que entra aí a tal da comunicação assertiva. Isso. Tudo bem, aliás, tudo bem. Não adianta eu ser o bidu das emoções. O que é o Biduma? Agora tu vai ter que abrir uma legenda. Que história é essa? Não, o bidu, pensa ali o camarada que ele tinha ali, o poder paranormal de ver com um vidente, vai. O bidu seria um vidente, né? Então Entendi. então não adianta eu ser guruzão, um assim. guruzão, né? Aham. Mas o bidu tem esse apelo místico, né? Seria como se fosse assim um superpoder, um supernatural, né? Então não adianta ser o camarada que sabe tudo das emoções e não consegue dizer o que tem que ser dito. Porque aí tem emoções associadas a o quão seguro é ou não é falar o que eu vou te falar. Eu posso ter que dizer uma coisa, eu tô com raiva, né? Eu tô segurando essa raiva. Eu posso dizer alguma coisa, eu tô com medo de dizer, porque eu sei que não vai te agradar, eu sei que você tem mais poder que eu e eu tô com medo das consequências de dizer o que eu preciso dizer. Ou que você não tem até tanto poder, mas eu não quero te desagradar, né? O que é bastante comum. Ou então é uma coisa que eu sei que vai ser uma perda para mim ou para você, então tem uma tristeza, né? Tu que fala bem isso, né, Ali? Que é a comunicação empática, né? Diferente da comunicação não violenta, que ela se dá, né, sob o eixo da raiva. Isso. Outras emoções intensas, né, podem atrapalhar ou dificultar eu dizer o que precisa ser dito. Isso, então deixa eu explicar isso aí. Vamos lá. A gente trabalha muito comunicação não violenta, né? Do Rosenberg. Então, com o que ele fala? Que a gente tem que entrar em contato com a nossa percepção do ambiente, então perceber o que está acontecendo, com o nosso sentimento, para conseguir levantar a nossa necessidade e fazer um pedido. Então, que necessidade eu tenho que eu preciso atender? E aí, quando eu consigo comunicar a minha necessidade, eu consigo ter um diálogo assertivo. Só que se chama atenção para o diálogo não violento, porque muitas vezes as pessoas cobram uma das outras atitudes sem se dar conta que você está cobrando já com raiva. Já colocando ali um peso maior e não conseguindo te expressar exatamente a tua necessidade. Só reclamando já. E a raiva é mais complicada porque a raiva não tem freio, né?
A Isso. tristeza, o medo, eles te freiam. Então a chance de você falar besteira assim, inadvertidamente, é menor. Mas a raiva, quando você vê, você já falou, né? E falei, Mas, "Ih, por exemplo, então a não violenta, ela é focada em encontrar as tuas necessidades e fazer pedidos, a partir, claro, da percepção emocional. uhum, Só que o que a gente diz que a comunicação empática abrange outros caminhos, é que às vezes a pessoa não é que vocês têm um diálogo difícil porque você está bravo com ela ou porque ela está fazendo uma coisa errada, mas porque ela, por exemplo, está triste. aham, Acabou de acontecer uma coisa ruim para ela. sim. E você precisa dizer alguma coisa para ela que vá na direção do que seja um conforto, ou quem sabe, até mesmo cobrar mais alguma coisa dela, mesmo ela tendo tido uma Que é o que o perda. pessoal fala das conversas difíceis, né? Exatamente. Aquele feedback negativo, aquele feedback que você sabe que vai entrar com gosto de comida de ontem, né? Aquela coisa. Exato, e tu precisa da empatia para conseguir medir o momento da pessoa Isso. e para conseguir se perceber. Hoje teve uma aluna no curso que falou uma coisa muito interessante. A gente estava falando sobre percepção emocional em si e nos outros. E aí, lá pelas tantas, a gente estava tentando saber que emoções a gente sentia no trabalho, era bem sobre o tema do que a gente está trabalhando aqui. E ela disse assim: interessante, né, Ali? Eu capto mais a percepção do que as pessoas sentem, mas eu não capto muito em mim. Só que isso é meio paradoxal, ela disse, porque, na verdade, a gente só consegue captar melhor no outro o que já é nosso. E eu achei fantástico isso. Ou seja, o que que a gente quer dizer? Você é melhor leitor das emoções das pessoas quando você consegue, sim, ler bem as tuas emoções. Uhum. Então, para se ter consciência social, a gente precisa de autoconsciência. É isso aí. É o que eu brinco, né? Todo mundo tem empatia, mas a empatia nossa é bem seletiva, né? É mais fácil a Exatamente. gente empatizar com coisas que a gente compartilha, né? Do que a gente empatizar com coisas que são, né, muito estranhas a nós. Mas aí voltando à nossa atuada aqui, né? Então a primeira barreira era a barreira das emoções, Da própria linguagem da, das da emoções. linguagem das emoções, como é que tá a reação, é seguro, não é seguro, né? A segunda barreira é o dizer o que precisa ser dito. Ufa, pronto, falei. Resolveu o problema? Não. Agora que os jogos começam. Porque às vezes a pessoa tem que falar, não, é só ter comunicação não violenta. Você vai lá e falou, ó, falei, pronto. E aí? E daí Agora que começou agora o vem o problema. rebote, né? Agora Vai que vir a vem. bolinha de lá Porque agora. se você não quer ter problema, não fala. Né? E é isso, é todo esse movimento silencioso que a gente fala nas empresas, né? O silent quitting, né? O silent firing. Temos um As artigo pessoas, sobre isso na as newsletter da pessoas Conexão IE. evitam, né? Então, como não ter problemas? É simplesmente fingir que os problemas não existem, né? Até que a gente vai ser pego na esquina, né? Afogado, né? Sobre o problema. Então, temos que falar sobre os problemas. Falamos sobre os problemas. Consegui, né, usar minhas técnicas de comunicação assertiva e pronto, falei, coloquei na mesa. Tá, agora começou, né? Agora eu preciso saber como lidar com o outro. Sabe que isso me faz lembrar Aham. das fases do pôquer, Má? Opa. Então, assim, quando uma pessoa está aprendendo pôquer, ela primeiro precisa saber ler as próprias cartas, certo? Aham. Autoconsciência emocional. Preciso saber ler o que eu estou sentindo. Uma vez que eu saiba o que eu estou sentindo, eu vou precisar saber olhar o jogo, entender se tem alguém ali que tem uma carta boa, uma carta ruim. Pela cara que a pessoa faz, eu enxergo, Aham. né? Tem gente que se entrega, não tem? Aham. Então, consciência social, né? Quando eu já tenho um bom mapeamento do jogo, eu começo a querer segurar as minhas emoções. E tentar, de alguma maneira, não demonstrar aquela pescada boa que eu fiz. Autocontrole emocional. Certo? E É, quando, aí aham. que eu quero chegar, eu já tô as no pôquer, eu já fiz a minha jogada, o que que eu começo a me dar conta? Que tem coisas que eu gostaria que os outros pensassem que eu tenho na mão. E aí eu projeto aquilo que eu gostaria de ter, que é a própria influência. Eu consigo influenciar. Exatamente, porque uma coisa, a tal da comunicação é a primeira carteada, né? Isso aí. É onde você mostra, né, ó, ganhei, perdi, tinha mão, não tinha mão, sei blefar, tá, mas essa foi a primeira rodada, você vai ter várias rodadas. Então, depois que você disse ao que veio, aí que começa, né, as diferentes rodadas, onde você vai ter uma estratégia para influenciar, ou você vai ser influenciado, e aí entra
todas as competências ligadas à influência, que estão lá no modelo do Goleman. E tem Exatamente. até o modelo lá do EASY, né, da própria Korn Ferry Group, que são as estratégias de influência que eu vou utilizar para, conhecendo as emoções, me controlando, medindo os outros, que nem você está falando no jogo de pôquer, falando o que precisa ser dito, que seria, sei lá, as apostas que eu faço ou as informações que eu coloco na mesa. E agora, como é que eu vou brincar de influenciar, perceber que estou sendo influenciado, vou ceder, não vou ceder essa influência, né? Vou combater essa influência. É interessante, né, que numa relação de longo prazo, numa relação ganha-ganha, às vezes esse ganha-ganha não é na rodada. É, tá bom, Ali, dessa vez, né, tu leva. Dessa vez eu vou ceder, mas na próxima vez somos um time. Eu tenho um crédito contigo. Aí tá na tua vez Já de está ceder dentro de uma das comigo. estratégias aqui. Deixa eu só comentar de Aham. novo, porque a gente fica falando os nomes e as pessoas depois, pô, mas ele falou de um teste aí, não falou? É, Se chama EASY, I-S-E, e significa um exercício de estratégias de influência. isso. Então aqui a gente mapeia, quando a gente faz mentoria executiva, quais são as suas estratégias de influência? Como é que tu faz para conseguir aquilo que tu precisa das pessoas, né? E não precisa imaginar uma coisa muito maquiavélica, pelo amor de Não, Deus, né? Todos nós tentamos influenciar, nem que seja onde é que todo mundo vai almoçar no final de semana, sim. né? A gente tenta conseguir das pessoas o que a gente precisa delas. É uma analogia ou é um paralelo aos estilos de liderança. A gente começou o episódio desse podcast falando dos diferentes estilos de liderança. Tem diferentes estilos de influência, diferentes Claro. estilos de negociação. E também é uma caixinha de ferramentas, né? Dependendo das suas competências, você pode utilizar esse ou aquele outro estilo de influência. E não apenas você aprende a utilizar essa forma de influenciar o outro, mas também reconhecer quando o outro está querendo te influenciar daquela forma. Porque não existem tantos estilos de influência assim, né? Isso que é o legal desses instrumentos, né? O pessoal mapeia os principais estilos de influência que são utilizados no ambiente organizacional e a gente aprende a utilizar, reconhecer quando alguém está utilizando em nós e como fazer, né? Para Certeza. lidar com aquela influência. Eu vou tomar uma decisão se eu vou ceder àquela influência ou se eu vou reagir àquela influência. Mas aí não é uma decisão que depois você vai, putz, olha só o que aconteceu e me arrependo. Não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso on time, né? Eu vou fazer isso ali. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui agora e eu conscientemente decido ceder ou rebater, né, uma determinada linha de influência. Ou então eu posso decidir trocar a minha linha de influência, porque eu estou vendo que essa linha de influência não está sendo eficaz para eu chegar num resultado que eu considero aceitável para essa negociação. Então, Muito bem. e essa influência, né, pode ser numa negociação, num conflito, em convencer uma pessoa a se engajar com um projeto, na formação de um time, na resiliência, né, que uma pessoa precisa ter para adquirir uma competência num processo de desenvolvimento. Então, eu diria assim, que independente do objetivo do líder, essas 3 etapas, né, ele precisa, seria assim o básico, aprender a navegar pelas emoções próprias e do outro que ele está interagindo, a comunicação, falar o que precisa ser dito e saber influenciar. Muito bom, gostei dessa reflexão. Então vamos aproveitar e vamos chamar aqueles que entendem tanto de liderança, Opa, nosso super patrocinador aí, o Senex. Vamos colocar aí a vinheta do patrocinador. isso aí. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando.
Muito bem, obrigada pelo Senex. Agora, semana que vem, a gente já vai aí estar pela estrada, na estrada com o Senex. Estava na estrada com o Senex essa semana, fui para Não Me Toque. E semana que vem a gente vai estar com o treinamento do Programa de Desenvolvimento Comportamental, o famoso PDEC, que está na turma 49, talvez? 48, eu acho. É muita turma. Desde 92 vem formando executivos aí Brasil afora e com o melhor das técnicas de desenvolvimento comportamental para as empresas, né? Isso aí. Muito bem. Então aí a gente combinou que nesse terceiro/quarto bloco, como sempre, a gente está sempre atrasado. A gente fala além dos blocos, né? Então agora a gente gostaria de falar sobre desafios, de relacionamentos. Pergunta para mim essa. O que tem Olha, de... uma coisa que veio aqui na pauta, né? vamos ver. Que é esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Eu que estou na estrada há mais tempo, lá atrás a gente falava, não, o camarada ele entra, né, na empresa, tem que ter ali um cabideiro que ele tira, né, a roupa de casa, e pela roupa de casa a gente falava, né, os problemas de casa, as preocupações de casa, né, e a gente pendura ali no cabideiro e daqui para frente é só a empresa. E aí tinha que fazer a mesma coisa, né? Quando você está saindo para casa, você tira a roupa de empresa, deixa os problemas da empresa na empresa e veste a roupa de casa e vai cuidar dos problemas de Nossa, casa. isso A me gente faz separava, lembrar, né? deixa eu só fazer um parêntese, na série Ruptura da Apple TV, que é assim de arrepiar os cabelos, Ah, sim. que a verdade, eles fazem é uma ficção, é claro, em que você entra no elevador da empresa e assim que você entrou no elevador, você vai esquecer quem você era, no próprio elevador você vai esquecendo. Apaga a memória, né? Apaga a memória, você entra na empresa e aí quando você subir o elevador, você vai esquecer tudo que aconteceu na empresa. Isso era a forma de pensar lá da década de 80. Aí na década de 90 apareceu a tal da qualidade de vida total, né? Que, não, esquece, né? Você vai vir para a empresa pensando, né, nos problemas de casa e você vai voltar para casa, né, pensando nos problemas da empresa. A empresa invade seu lar assim como o seu lar invade a empresa. Principalmente depois do advento dos notebooks, né, da internet. Eu lembro uma vez, né, eu aí nessa década de 90, era um sábado às 4 da manhã, eu estava trabalhando num projeto da empresa que eu tinha que entregar na segunda-feira, sábado, às 4 da manhã, né, varando a noite para trabalhar para a empresa. Então, as empresas começaram a se preocupar com isso, né, no sentido de atenuar, né? Então, como é que a gente atenua, como é que a gente impõe limites, quando é que um gestor pode ou não pode ligar para o celular do funcionário, né? Eu cheguei a ter pager, sabe, os bipzinhos, né? Os funcionários recebiam até uma remuneração extra por estarem à disposição da empresa, né? Dependendo da política de contratação. Mas ainda era num sentido de como é que a gente modera isso, como é que a gente regula. Agora a porta está escancarada, né? E o camarada nem vai mais para a empresa, né? Em muitos casos, né? Ele trabalha à distância, ele não sai de casa e essas fronteiras, né, foram pro beleléu. Então, aí que eu ia comentar. No filme Ruptura, o que acontece lá? As pessoas, como ficam confinadas no espaço de trabalho, é claro que isso seria um exercício horrível de alienação, em que não existe um ser, porque nós precisamos das nossas memórias, das pessoas que importam para nós além do trabalho, para que a gente signifique a nossa vida. Isso dito, também nós precisamos de um trabalho que signifique as nossas relações pessoais. Então, ou seja, eu preciso ter um papel no mundo, a minha obra, como diz lá o Cortella, no livro dele, Qual é a Tua Obra? A gente precisa de uma obra, a gente precisa ter um porquê existir no mundo, né? A tua função. Isso nos identifica como ser humano. E para quem você existe, também te identifica como ser humano. Então, assim, é extremamente importante ter essa possibilidade de intercambiar, de que o teu trabalho tenha significado e que a tua vida pessoal tenha significado. E eu acho que um grande desafio que isso tudo tem levado
é como é que a gente gerencia essa flexibilidade. Porque eu lembro, quando eu trabalhava em organização, eu falava, bah, eu estou fazendo faculdade à noite, né? E hoje eu tenho um trabalho para entregar e eu não consegui terminar esse trabalho. Então eu ia falar com a minha chefia, ia, né, negociar a possibilidade de eu sair mais cedo, né, para conseguir fazer. Hoje não, hoje a coisa atravessa, né? Hoje não tem mais esse negociar, né, ou essa expectativa de disciplina com relação aos compromissos profissionais e de total disponibilidade para fazer hora extra, para ficar depois das horas que a gente tinha antigamente. Hoje a gente tem que conviver com uma flexibilidade muito maior. A expectativa das pessoas ter essa flexibilidade maior e que a empresa, a organização, compreenda essas demandas pessoais que acabam atravessando, né, a agenda de trabalho. E a questão é como estabelecer os limites, Isso aí, como conviver com os limites, porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes. me lembrei de um artigo que a gente fez na newsletter da Conexão IE. Se você tem interesse, pode entrar no nosso @Conexão IE, que lá tem o nosso LinkedIn, né? É no LinkedIn da Conexão IE que vem é pelo meu pessoal que sai a newsletter da Conexão IE, e o Marcelo também conduz a newsletter da pessoa jurídica, né? E ali a gente fala dos acordos silenciosos e de que boa parte das pessoas no pós-pandemia, isso já pesquisas do ano passado, preferiam um trabalho flexível. Então, essa flexibilidade no trabalho, ela vai aparecer como uma necessidade de que eu possa, de repente, ter uma tarde para mim, né? Que eu consiga ficar em casa, que eu me organize melhor, que eu consiga, de repente, estudar de noite e ter uma atividade que eu possa fazer junto com o meu trabalho, né? Então, a gente está precisando mais de conseguir ser dono do próprio tempo. Organizar o próprio tempo a partir da sua necessidade. E aí eu acho que o principal desafio, Ali, passa a ser como é que a gente equilibra isso num grupo de trabalho. Isso, para puxar de novo para os relacionamentos. Porque aí o que acontece? Eu e tu estamos num grupo de trabalho. O pessoal fala muito de equidade, né, de remuneração justa, né, os homens ganharem mais do que as mulheres, etc. Então tem toda essa questão com relação à remuneração. Só que o que o pessoal não está considerando ainda, e isso está ficando cada vez mais exposto, é essa equidade na flexibilidade, no entendimento da necessidade de flexibilidade. Você pode ter uma necessidade de flexibilidade diferente da minha. Sim. E se um líder for excessivamente permissivo com as suas necessidades, eu posso me perceber não valorizado, injustiçado, porque a gente está tendo um tratamento diferente, sendo mesma função, mesmo cargo, mesma responsabilidade, mesma necessidade de entrega, só que tu faz isso com uma liberdade muito maior do que eu estou fazendo. Bah, a gente estava E falando aí? sobre isso essa semana aí, com o mentorado meu, que justamente ele está mapeando na equipe dele, porque quais são as funções a partir dos desafios da equipe, porque ele não quer mais ouvir a reclamação que as pessoas colocam dentro da equipe. Poxa, eu tô passando e vejo fulano folgando, né? Uhum. Por quê? Porque ele enxerga aquele pedacinho do dia do fulano que tá com ele. Ele não sabe o que o fulano fez antes, o que o fulano vai fazer no final do dia, né? Então também é extremamente importante criar-se mecanismos no grupo de trabalho de intercambiação, de conhecer o que é o trabalho de cada um, que cada um saiba quais são os desafios uns dos outros, porque senão começa essa coisa de olhar para o lado, peraí, eu tô trabalhando mais horas, ou eu trabalho em projetos mais complexos, ou por que só eu que levo, né? Ou o fulano não fez, eu vou ter que fazer o dobro porque o fulano não fez e o prazo não mudou. Isso. né? Então, assim, ou aquela aves rara que se ela sai de férias, aquela área inteira paralisa, porque só ela sabe fazer aquilo, né? Então, Eu diria que assim, isso não é uma novidade. Se você for ver, mesmo na época que estava todo mundo presencial, né? Vamos voltar lá na década de 80, vai? nossa, Ah, faz tempo, hein? Puxou bastante agora. sim, vai, 90, tá bom? 90 ficou melhor. Vamos voltar lá na década de 90. Então, eu estou lá na empresa, etc. Eu tenho minhas funções e alguém me chama para fazer parte de um grupo de trabalho.
Não, tem aqui um projeto tal, vem aqui que tu vai fazer parte da equipe, né? Hoje em dia o pessoal fala squad, né? Os squads. Na época a gente falava força-tarefa, né? Você fazer parte do grupo da força-tarefa, etc, etc. E aí chama o Marcelo, chama o João, chama a Alessandra, chama o Gustavo. Só que Marcelo, João, Alessandra, Gustavo têm as suas funções, estão fazendo parte de outros grupos. E aí o que o Marcelo vai poder contribuir nesse grupo aqui, que eu fui convocado, não necessariamente vai ser a mesma contribuição que a Alessandra vai ter, que o João vai ter, que o Gustavo vai ter. Por quê? Porque nós temos demandas outras, nós temos experiências outras, nós temos competências distintas. E a melhor coisa é que elas se complementem. Então essa expectativa de equidade é que eu acho que está torta. Porque lá atrás já não era assim. Lá atrás a gente aprendia que, olha, a Alessandra está aqui, mas a contribuição da Alessandra vai ser nesse ponto aqui. A gente não tinha a expectativa que a Alessandra fosse contribuir exatamente na mesma carga horária, com a mesma quantidade de conhecimento, com o mesmo grau de expertise, com a mesma accountability na decisão que o Marcelo, porque a gente sabia que as pessoas elas eram diferentes, elas tinham capacidade de contribuição diferente e estava tudo bem. Eu acho que o que entortou agora foi em nós, né, toda essa história de justiça, equidade, etc. A gente está partindo de um princípio que precisa ser tudo igualzinho, medidinho, aos mesmos segundos, os mesmos minutos, onde isso nunca, na verdade, existiu. Então, eu acho que o que esse gestor ele precisa ajustar é o que significa trabalhar em equipe. Claro. E se você, colaborador, né, se você, funcionário, está com uma ideia de que quando tem um grupo, todo mundo vai contribuir exatamente com a mesma quantidade de recursos, isso está errado, né? Essa premissa está errada. Mas aí eu vou puxar a brasa para o outro assado. Que venha a ser a sensação que a gente tem que ter da equidade. Quando eu falava lá atrás em gestão de pessoas de equidade, o que vem a ser a equidade? A equidade é uma fórmula mental em que eu coloco de um lado da equação o que você entrega e o que você recebe da empresa, e eu coloco no outro lado da equação o que eu entrego e o que eu recebo. E se eu perceber que tem um desbalanceamento, que tu tá levando mais do que tu entrega, por exemplo, e eu tô entregando mais ou menos o que eu entrego, eu vou me sentir ferido na equidade. E essa sensação, ela é muito difícil de se perder. Então, só para botar o contraponto aqui. Então, mas qual que é o antídoto? Se você tem só metas e indicadores e métricas individuais, está errado. Você Perfeito. não consegue promover colaboração de grupo. Se eu sou medido, remunerado, reconhecido só com a minha entrega individual, Marcelo, se alguém me chamar para um grupo, olha, problema de vocês, eu tenho as minhas métricas aqui, eu vou tomar conta da minha cozinha. Se todas as métricas, se todos os indicadores são indicadores de grupo, também está errado. Acabou o indivíduo daí. A gente precisa saber mesclar. Então, um bom gestor que passa por essa dificuldade, ele tem que aprender a balancear o que vai ser medido, avaliado e reconhecido em grupo e o que vai ser medido, avaliado, reconhecido individualmente. Mas dá mais trabalho gerenciar assim. Bem-vindo, né, ao mundo do gestor atual. Bota mais trabalho nisso. E se tu colocar os diferentes modos de trabalho, né? Aconteceu num grupo de gestores que a gente estava fazendo um trabalho na Conexão IE, que uma parte deles trabalhava remoto, uma parte deles trabalhava presencial e uma parte trabalhava híbrida. E todo esse povo tinha que se entender. Então, olha a dificuldade do relacionamento quando também a tua forma de interface muda. Não é uma coisa simples de se fazer. Mas aí precisa haver um resgate, as empresas precisam resgatar a função do líder. O que foi acontecendo... Olha, eu não falei o que acontece, hein? Eu falei o que foi acontecendo. Tá começando a ficar no gerúndio o negócio. Estamos melhorando o processo de cacofonia, né? O que foi acontecendo ao longo do tempo foi o líder se tornar um líder funcional. Perfeito. O líder deixar de ser um líder de pessoas e ele também ser responsável por resultados e por entregas. Ele exercer uma função.
quando se criou essa figura do líder funcional, do líder executor, além de gestor de pessoas, afinal, o líder é um recurso muito nobre para só gerenciar pessoas, né? Ele também precisa assumir responsabilidades por decisões. Meio que a tarefa de gerenciar pessoas foi ficando em segundo plano. Como você falou, dá mais trabalho gerenciar equipes de alto desempenho se eu tiver que juntar quem está trabalhando presencial, quem está trabalhando híbrido, quem está trabalhando à distância, o que é coletivo, o que é individual. Esse cara está bom, esse cara eu preciso desenvolver, etc. Bom, eu preciso voltar a ter um foco de líder para liderar e desenvolver pessoas. A gente até chegava, né? A gente teve um cliente, né, nessa nossa jornada aí de experiências corporativas que até pegava grupos e tinha duas lideranças, lembra disso? Um líder que ficava cuidando da execução do projeto e um líder que ficava cuidando das pessoas na mesma equipe. Uma equipe com dois líderes, um para olhar as pessoas, só as pessoas, e um para olhar a parte técnica, executiva do projeto. Não estou falando que seja uma das soluções, mas o quão importante é a gente resgatar essa habilidade do líder de olhar para as pessoas e gerenciar as pessoas. E aí, de novo, a importância da inteligência emocional. Perfeito, Má. Chegando no finzinho do programa, eu pensei em pegar um trechinho aqui do Conexões Inteligentes para a gente poder comentar aqui do livro, né? E eu me lembro aqui do capítulo novo que tem nessa segunda edição, que é do modelo ESC do Goleman de inteligência emocional, que a gente fala bastante aqui no programa, né? E uma das coisas que aparece aqui, que eu acho interessante, é a neurociência social. Ou seja, existe um conjunto de estudos de ciências ligadas à nossa neurobiologia, né? A nossa construção dos sistemas e circuitos neurais, de que a gente, na verdade, está sempre se modificando a partir da interação com o outro. O outro nos afeta, inclusive biologicamente, como diz o Goleman lá no livro dele da inteligência social, ele trabalha isso, né? Então a gente tem uma capacidade de sentir de fato o que as outras pessoas sentem. E eu quero chamar a atenção aqui dentro do tema de relacionamentos para o contágio emocional. Opa! Né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, assim, como é que tá os teus contatos? Como é que são os teus contatos? Tu tem pessoas que te alimentam positivamente os teus circuitos neurais, com interações positivas, inspiradoras, como a gente costuma dizer, nutridoras? Ou os teus relacionamentos tem pessoas aí que se você cruza com elas, o resto do teu dia acabou? Então aí deixa eu te fazer uma proposta, Ari. Porque você falou de contágio, eu me lembrei de interconectividade e eu me lembrei de antivírus. Eu acho que isso poderia ficar para o nosso próximo episódio. O que tu acha? Com pra certeza. gente explorar isso. Né, a gente vai explorado. explorar isso. Aliás, a gente já explorou. Mas vamos né? botar dentro da interconectividade, que vai ser o próximo RNE, né? Era para ser o que já foi. O que já foi. Poxa o Marcelo dando spoiler errado. Já foi o interconectividade. Tá? Então, isso a gente aborda mais na interconectividade. Então, você está vendo agora, volta para o episódio de interconectividade, que a gente vai explorar isso, né? Ou exploramos isso com mais profundidade. Exatamente. Porque daí a gente vai falar sobre essa relação que nós temos uns com os outros. Seja no mundo digital, seja no mundo real. Sem dúvida, a gente, nos nossos relacionamentos, ajudam a nos moldar. Daí é que vem aquela frase muito famosa, né? Você é a média das 5 pessoas que você conhece. Já ouviu essa frase? Não. É muito antiga, é de um cara lá dos anos 30. Depois a gente busca quem é esse autor aí. Que eu fui para a década de 80, hein? É, dos anos 30. É do tempo ainda daquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é da mesma época do Carnegie, né? Mesma época dele. Ou seja, nós temos sim um contágio que vai acontecendo continuamente. Então, se a gente convive com pessoas muito tóxicas, a tendência é que a gente possa adoecer. Então fica aqui a dica, trabalha tuas conexões emocionais. Liga o antivírus. Liga o antivírus, o filtro pelo menos, né, do teu trabalho emocional. E deu. É isso então, pessoal. Muito obrigada por esse RNE. Até o próximo. Isso aí. Até mais.